Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de ética, deontologia, fisioterapia. Nossa aula posterior à nossa prova N2. Quero fazer alguns comentários muito rápidos sobre a evolutiva da nossa prova. Então, como vocês conhecem a metodologia da avaliação, a gente construiu um banco de questões que comporam 15 questões que a gente extraiu dos conteúdos que a gente trabalhou nas aulas anteriores. O conteúdo é sempre cumulativo, né? Desse banco de questões, então, quando a gente elabora a prova, o próprio sistema extrai 5 questões aleatórias das 15, né? Extrai 5 e forma a prova de cada um de vocês de forma, né, misturada, aleatória, então as provas não são iguais, né? O próprio sistema é que escolhe as 5 questões do banco de dados, das 15 que a gente montou. Ok? E é bacana, foi bacana na prova a gente perceber que pelo menos vocês folhearam o nosso código de ética, né? A ideia na confecção das questões era trazer alguma forma que obrigasse vocês a recorrer ao código de ética, abrir o nosso código, folhear o nosso código, procurar os artigos, né? Os capítulos, parágrafos, mas foi bacana ver que, pelo menos consultando o código de ética, vocês de alguma forma acessaram o código, né? E código é isso mesmo, ninguém decora aquilo lá, aquelas normas todas, mas é preciso compreender, né? É preciso, quando está agindo, a reflexão pela ação, quando está atuando no exercício profissional, a gente sempre compreender isso pode, isso não pode fazer, né? Mesmo que vagamente a gente lembre do nosso código, mesmo que a gente não identifique que parte, que capítulo, que artigo que está tratando daquela situação que a gente está vivenciando, mas a gente tem, mesmo não sabendo onde, mas a gente tem certeza que aquilo pode ou que aquilo não pode. Aquilo é consentido, autorizado pelo Código de Ética ou aquilo é vedado pelo Código de Ética, tá certo? Então, para a grande maioria dos alunos, foi bacana ver na resposta de vocês que vocês acessaram o nosso código de ética, isso é bom. Mas, por outro lado, ainda uma minoria insiste em não assistir às aulas, não pegar nem o código de ética e ficar buscando as respostas prontas na internet, né? Uma grande tolice, porque quando você foi lá na rede, botou lá a busca e achou aquele texto, seu colega também fez, achou o mesmo texto. E o outro colega também, e o outro também, né? Aí o professor começa a corrigir, aí começa a identificar que as respostas estão iguais, aí vai atrás, identifica lá a fonte daquele texto. Pronto, igualzinho, ipsiliter, você fez cola mesmo, né? Você não refletiu nada do código de ética, você pegou pronto. E tem uns que pega pronto do código de ética de psicologia, de fonoaudiologia, de nutrição, é um esquizofrenia que eu não compreendo, né? Está tão por fora da disciplina que não sabe nem acessar a resolução 423 de 2013. Mas, como eu falei, a grande maioria, para responder as questões, acessaram o nosso código de ética, buscaram, folhearam, e é muito bacana ver que vocês estão fazendo esse exercício, né? De assistir a aula e principalmente folhear o código de ética, porque na elaboração das questões a gente fez de uma forma que você precisaria, então, folhear o código de ética para achar a resposta, né? Ficar buscando um capítulo, artigo, parágrafo,
Isso é legal, é essa que é a pretensão da nossa disciplina. Bom, dito isso, então, vamos continuar nossos conteúdos, que a gente ainda tem um bom desafio pela frente para vencer o nosso código de ética. A aula passada a gente encerrou o capítulo 4, que trata das relações interpessoais, da relação do fisioterapeuta com o paciente, da relação do fisioterapeuta com a equipe de trabalho, com a relação do fisioterapeuta com a família, com os gestores, né? Então, a gente dizia no capítulo passado que não precisaria ter um capítulo inteiro para disciplinar como é que o fisioterapeuta tem que se comportar quando ele se relaciona com o colega físico, com o colega médico, com o colega de outra profissão, com a família, com o paciente, né? Não precisaria se não fosse tanto problema comportamental nas relações interprofissionais. Não precisaria um capítulo inteiro se a gente não tivesse tanto conflito de relação como a gente tem nas profissões de saúde. São profissões que necessariamente trabalham juntas, porque hoje nenhuma profissão dá conta sozinha de tratar um paciente de forma integral. Para fazer saúde de forma integral, vai precisar de várias profissões trabalhando juntos. Esse juntamento de pessoas é que produz os conflitos de relação. E a gente tem muitos processos do CREFITO. Nesse momento, a gente está instruindo um processo de briga entre duas físios, na verdade, que envolveu vários outros colegas do serviço, com conversas de WhatsApp, com agressões mútuas, com palavras de baixo calão, virou processo por danos morais. Então, assim, isso está lá dentro do CREFITO. Então, é só mais um dos vários inúmeros processos que a gente tem que instruir e julgar no CREFITO por problemas de conflitos de relação. É por isso que existe um capítulo inteiro, que é o capítulo 4 do nosso Código de Ética, que disciplina como é que você tem que se relacionar com as pessoas no exercício da fisioterapia. Por ele existir, então, quando há o conflito, a gente recorre a ele para ver quem tem razão, quem foi antiético ou não. Tá? Isso está bem estabelecido no nosso código, no capítulo 4. Discutimos muito isso e hoje a gente inaugura, então, o capítulo 5. O capítulo 5 trata das responsabilidades no exercício da fisioterapia, né? Agora não é mais das relações, mas das responsabilidades no exercício da fisioterapia. Vamos já inaugurar nossa aula falando do artigo 26 do capítulo 5, que diz: o fisioterapeuta deve atuar em consonância à Política Nacional de Saúde. Qual que é a Política Nacional de Saúde? SUS, Sistema Único de Saúde. Esse é a grande política nacional da saúde brasileira. Então, nosso Código de Ética diz que o fisioterapeuta deve atuar em consonância com o SUS. Professor, mas eu vou trabalhar na área privada, eu vou ter minha clínica, meu consultório, não tem nada a ver com o SUS? Tem. É o SUS, inclusive, que autoriza a abertura do seu consultório, é o SUS que dá o alvará sanitário de funcionamento para você, é o SUS que acompanha as suas ações. Se você errar, o SUS também pode te punir. Então, lembra que o SUS é uma rede de serviços públicos, filantrópicos e privados. Tinha até uma questão lá se os serviços privados participam do SUS. Participam do SUS. Nesse exato momento, tem muito hospital privado aí com vários pacientes do SUS internados. Mas a nossa aula aqui é ética.
Por que a gente está falando de SUS? Porque o artigo 26 do nosso Código de Ética diz que o fisioterapeuta deve atuar em consonância com a Política Nacional de Saúde, que no caso é o SUS. Fazendo o quê? Promovendo os preceitos da saúde coletiva, pública coletiva, no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a sua profissão no setor público ou no setor privado. O que o capítulo 26, o artigo 26 do capítulo 5 quer dizer é que, estando no público, estando no privado, estando numa filantrópica, você tem que atuar em consonância com o SUS. Ok? Então, não dá para ser fisioterapeuta sem conhecer o SUS, não dá para ser fisioterapeuta sem conhecer o nosso Código de Ética da Fisioterapia. Artigo 27. O fisioterapeuta deve empenhar-se na melhoria das condições de assistência fisioterapêutica e nos padrões de qualidade dos serviços de fisioterapia, no que concerne às políticas públicas, à educação sanitária e às respectivas legislações. Lá no capítulo 16 está dizendo que o fisioterapeuta tem que atuar em consonância com o SUS. No artigo 27 ele fala que tem que se empenhar na melhoria do SUS. O fisioterapeuta tem o dever de contribuir e atuar empenhado para que o SUS tenha cada vez mais sucesso, mais qualidade dos serviços, mais boas políticas públicas, mais saúde sanitária, mais leis que consigam melhorar a qualidade da assistência, tá? Então, o capítulo 26 e 27 diz que o fisioterapeuta tem que atuar em consonância e empenhado em melhorar cada vez mais o Sistema Único de Saúde. Bom, um caso ético aqui, hipotético, para a gente discutir e a aula não ficar muito morosa, só discutindo lei, lei, lei. A gente vai fazer, então, um caso ético aqui, que apesar de ser um caso no papel hipotético, a gente encontra esses casos na vida real, tá? Porque eles são extraídos do cotidiano do Crefito. Em tempos de crise, quanto custa o seu trabalho, né? Essa pergunta foi para a prova, lembra? Quanto custa o seu trabalho? A prova de ética. Em tempos de crise, o mercado não está fácil, com a concorrência acirrada, a Clínica Fisiovida, que conta com 6 fisioterapeutas, decidiu por reduzir drasticamente os valores das sessões, bem como reduzir os salários dos profissionais, porém em comum acordo com os mesmos. Abriu um turno noturno, aumentando 30 para 40 horas semanais de trabalho, otimizando a clientela de 18 pacientes dia por profissional. Que análise você faz dessa situação? Olha só, muita gente errou essa questão na prova. Muita gente falou que não tem nada de errado, que o mercado está difícil mesmo e tem que ser criativo no empreendedorismo e aumentar a carga horária de trabalho, não tem problema, trabalhar mais horas por dia, não tem lei que impeça, atender mais paciente por hora, não tem lei que impeça, e algumas pessoas disseram que não tem problema ético aqui, tá? Na Clínica Fisiovida. Mas tem vários problemas éticos aqui, problemas esse previsto no nosso Código de Ética, que a gente vai ver nos artigos subsequentes. Mas primeiro problema ético, né? É reduzir salário de profissional. No Brasil tem uma lei que não pode se reduzir salário. No Brasil tem uma lei que não se reduz salário. Tá certo? A gente não tem deflação. A gente não tem diminuição do custo de vida. A gente não tem diminuição dos preços. Então, a gente não pode ter diminuição de salário. Tá certo? Mas isso é uma lei lá do brasileiro, não está no nosso Código de Ética. Mas é o primeiro problema que a gente vê aí. Abrir o turno noturno. Pode atender paciente à noite? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum.
Clínica funciona à noite? Pode funcionar à noite. Consultório funcionando à noite? Pode funcionar à noite. Hospital funciona noite e dia. A gente tem a lei das 24 horas de fisioterapia e UTI, né? Então, é 24 horas, inclusive, à noite. Aumentar de 30 para 40 horas semanais de trabalho. Então, a gente tem nossa lei 8856, nossa lei veda 40 horas semanais de trabalho. Nós somos uma das poucas profissões que tem uma lei que garante uma carga horária de 30 horas semanais. 30 horas semanais são 6 horas de trabalho diária, meio período, de segunda a sexta. 30 horas semanais é meio período. Trabalho ou só de manhã ou só à tarde, 6 horas por dia, durante 5 dias de semana, segunda a sexta. Professor, só isso? A enfermagem fica louca para ter essa lei para eles. A psicologia fica louca para ter essa lei para eles. A fonoaudiologia, a nutrição, eles não têm. Eles não têm. Nossa profissão garantiu, décadas atrás, a lei das 30 horas. É um sonho de consumo de todas as profissões, tá? O médico tem de 20. O médico é 20 horas semanais. Fisioterapeuta 30, as outras profissões 40, tá certo? Então ele não poderia aumentar a carga horária de trabalho dos funcionários fisioterapeutas, porque a lei veda. E otimizando a clientela de 18 pacientes dia, muito, muito. A gente tem a nossa resolução dos parâmetros assistenciais, que diz que um fisioterapeuta generalista atende 12 pacientes em 6 horas de trabalho. No máximo. No máximo. Professor, por que a lei dessa? Para garantir a qualidade. 12 pacientes em 6 horas está dizendo que pelo menos meia hora de atendimento em cada paciente. Pelo menos meia hora para cada um. Sendo 6 horas de trabalho diária, você tem 12 pacientes ao final do seu expediente. Não pode ter 18 pacientes por dia. Isso está estabelecido em lei, tá certo? Algumas objeções aqui nesse problema ético. Professor, o senhor está dizendo que eu só posso trabalhar 6 horas por dia. E se eu quiser 2 empregos? 3, eu posso? 30 horas semanais é um direito seu. Direito. Ninguém pode obrigar você a trabalhar mais que 30 horas. Obrigar. Porque você está amparado em lei. Carga horária máxima de 30. Agora, se você quiser abrir mão do seu direito, é você que está abrindo mão do seu direito, isso não é proibido por lei. O que eu estou dizendo é que a lei não proíbe você de não querer exercer o seu direito. Se você quiser, a lei está do seu lado, mas você quer abrir mão dela, você pode, tá? Então, o que mais comumente acontece na pandemia foi muito comum isso. Os fisioterapeutas têm 3 empregos, trabalham em 3 hospitais. Professor, como é que ele dá conta disso? Dá conta, porque 30 horas semanais é 120 horas por mês. Ele faz plantão de 12 aqui, corre para o outro hospital 12 à noite, corre para o outro hospital 12 de dia, corre para o outro hospital 12 à noite, e ele fica, né? Vai se matar, vai trabalhar 90 horas semanais em 3 hospitais, mas abriu mão do direito dele, né? A mão de obra é dele, o corpo é dele, né? A gente só vai ficar em cima para manter a qualidade da assistência. Tudo bem, gente? Então a gente tem uma lei que protege a gente de uma carga horária de 30 horas, que é sonho de consumo das outras profissões que não tem, a gente é que tem.
Mas ainda assim, se a gente quiser abrir mão, a gente pode. Ah, e se eu for empregado e meu patrão quiser que eu trabalhe 40? Não pode. Ele não pode te obrigar. E se eu aceitar? Aí tudo bem, você está aceitando, fez um contrato, vai ganhar mais pelas 10 horas a mais e trabalhar 40, tudo bem, mas é você que tem que assinar lá que você está abrindo mão do seu direito. Tudo bem? Está claro para vocês? No caso da Fisiovida, esse cometeu vários problemas éticos aqui, tá? Então vamos lá, falar um pouco disso. Artigo 28. O fisioterapeuta deve ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional, seja por remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional e seu aprimoramento. Olha, aqui está falando, ó, remuneração condigna, né? E condições de trabalho compatíveis. Quem trabalha 90 horas semanais não é condição compatível, ele vai se matar, né? Ele vai se deteriorar demais, porque é uma carga horária de trabalho muito pesada, impossível para o ser humano, né? Mal vai dormir, daqui a uns dias está doente, né? E não vai dar conta, tudo bem? Então a gente tem que atuar, primeiro, para ter uma remuneração condigna e depois para ter condições de trabalho compatíveis, tá? Com o exercício ético. O artigo 29 fala do nosso comportamento no trabalho, ou seja, o fisioterapeuta deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da fisioterapia. O artigo 29 fala daquele fisioterapeuta que não quer pagar crefito. O artigo 29 fala dessa condição de regularidade para exercer a profissão. Você não pode estar irregular, né? Atuando irregularmente, porque você vai sofrer as sanções da lei. O artigo 29 está dizendo que você tem que ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias. Pecúnio é dinheiro. As obrigações pecuniárias do CREFITO é pagar anuidade. Todo ano você tem que pagar a anuidade do CREFITO. Não foi o CREFITO que inventou isso. Foi o governo federal quando criou os conselhos. O governo federal tinha que fiscalizar o exercício das profissões. Ele não tinha perda, ele não tinha capacidade, estrutura, logística para fazer isso. Então, ele cria esse modelo de conselhos. Conselho de fisioterapia, de fonoaudiologia, de psicologia, de medicina, de engenharia, de arquitetura, de nutrição, de todas as profissões regulamentadas. As profissões regulamentadas têm seus conselhos de classe. No nosso caso, o nosso conselho chama CREFITO. No caso da medicina, chama CRM. No caso dos advogados, chama OAB. Todas as profissões regulamentadas têm seus conselhos. Foi o Estado brasileiro que criou essa forma de fiscalização das profissões. Aí o Estado falou, mas eu não vou dar o dinheiro para manter esses conselhos. Criou o tal da anuidade. É o próprio profissional que vai sustentar o seu próprio conselho. O Estado não vai ter gasto com isso. E criou a anuidade, criou em lei um tributo, um tributo, um tributo. Você não tem opção de pagar ou não, é um tributo. É obrigado a pagar. Um tributo, como o seu IPVA, né? Como o seu... eu não quero pagar o IPVA do meu carro. A polícia vai te tomar ele. Você não tem opção de pagar ou não pagar, você tem que pagar. Você quer ter carro, você tem que pagar IPVA. Você quer ser fisioterapeuta, você tem que pagar CREFITO. Você quer ser advogado, você tem que pagar a OAB. Você quer ser médico, você tem que pagar a CRM. É assim que funciona. É lei, é um tributo, não é uma escolha. Tem gente que fala, não vou me associar ao CREFITO, não. Primeiro que não é uma associação. É lei, é um tributo, não é uma escolha. Tem gente que fala, não vou me associar ao CREFITO, não. Primeiro que não é uma associação. Tem gente que fala, não vou me associar ao CREFITO, não. Primeiro que não é uma associação. É
é um conselho, e não é associar, é registrar. Você não pode exercer a profissão se não estiver registrado. A gente já falou isso nas aulas anteriores. Para você exercer a fisioterapia no Brasil, você tem que cumprir 2 critérios. Primeiro, você ser diplomado, certificado por uma escola reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. E só isso não te dá o direito de exercer a fisioterapia. Depois disso, você tem que ser registrado no CREFITO, no seu conselho de classe. É assim com todas as profissões regulamentadas. E com a fisioterapia não é diferente, é desse jeito. Então, você não tem opção de se associar a CREFITO. CREFITO não é associação. CREFITO é um conselho e lá não faz associação, lá faz registro. E o conselho te dá um número que vai ser o seu número, do seu carimbo, da sua vida profissional. E é a partir dele que você vai atuar. Então, para ser fisioterapeuta, diplomado e registrado. Aí, quem não é e está fazendo, é por isso que a gente vai lá com o conselho, leva para a polícia, porque está em exercício ilegal da profissão. Quem não ficar 5 anos estudando, quem não pagar conselho, não pode exercer a fisioterapia. Né? Ah, eu não fiz nada disso e quero atender os pacientes. Não pode. Vai para a cadeia. Tá claro? Para ser fisioterapeuta tem que pagar conselho. Professor, quanto que é esse pagamento? Horas, boas? É uma das menores anuidades dos sistemas, né? Vocês têm a ideia, a OAB passa de R$ 1.000 por ano. A fisioterapia está em R$ 492, dividido em 8 vezes. 492 e pode dividir até em 8 vezes. 492 por ano, né? É uma anuidade, não é mensalidade, é anuidade, tá certo? Professor, e se eu não pagar o CREFITO? O fiscal vai lá na sua clínica, porque ele identifica que você não pagou, ali no computador do CREFITO já identifica que você não pagou, ele vai lá na sua clínica te autuar. Então, tem que ficar atento a essa anuidade do conselho, tá? Subiu minha tela. Só um minutinho. Gente, vocês estão conseguindo ver a aula? Afonso, você está aí? Oi, professor. Estou sim, estou ouvindo aqui. Mas está vendo a aula? Sim, estou vendo. Estou Ah, aqui tá. no artigo 28, o fisioterapeuta deve ser solidário. Acabou de Perfeito. Então, falar aí. vou continuar, que sumiu da minha tela aqui. Eu achei que vocês não estavam vendo daí também. Mas beleza, vamos continuar. Caso 16 também. Um caso ético. Especialista, ser ou não ser? Quando você sair da graduação, você vai ser um generalista. Você não é especialista, você só se graduou. O graduado é generalista. Depois que você fizer uma especialização, aí você vai ser um especialista, tá? Vai escolher uma área e ser especialista. É obrigado a ser especialista? Não. Tem fisioterapeuta que é generalista há 30 anos, né? Ele não atende uma área só, ele atende todas as áreas. Né? E qual é a vantagem de ser um especialista? Especialista atende uma área só. E por atender uma área só, estudar uma área só, ficar 2 anos estudando uma área só, reduz muitos conteúdos dessa área e ele passa a entender profundamente dessa área. O especialista é o cara que entende muito bem daquilo e entende pouco do resto, né? Porque ele só estuda aquela área. Mas o caso ético é especialista, ser ou não ser. Já fazem quase 3 anos que a doutora EFC se especializou em fisioterapia em terapia intensiva. Todavia, a única UTI da cidade fechou as portas. E EFC, com boa iniciativa, prontamente começou outra capacitação em reeducação postural global, ou seja, RPG. Ela trabalhava no hospital, em UTI, essa era a especialidade dela, mas o hospital fechou. Na cidade não tinha outro hospital, ela prontamente foi estudar outra área.
e se capacitou em RPG. Mesmo antes do final do referido curso, abriu sua própria clínica com uma bonita fachada, onde anunciava sua nova especialidade de RPGista. A primeira especialidade não veio no seu anúncio, pois já não agregava mais nenhum valor no seu trabalho em consultório. Esse caso ético também eu levei para a prova e muita gente errou, ainda elogiou a doutora IFC aqui, dizendo que ela teve iniciativa, porque ela foi atrás de se capacitar para outra área rapidamente para resolver o problema do fechamento do hospital. Bom, mas não, né? Só que não. Aqui tem problemas éticos sim, tá? Primeiro, a gente traz esses problemas porque a gente depara com eles lá no CREFIT. Ela não trouxe o anúncio da especialidade dela. Quando você é especialista em uma coisa e está fazendo outra, seu paciente tem que saber disso. Se você é especialista em ortopedia, mas está atendendo neurologia, é de bom senso que o seu paciente saiba disso, que a sociedade saiba disso, né? Então, tem um problema aqui. O nosso código de ética fala que você não pode omitir, não pode esconder os seus títulos, tá? Então, ela não trouxe na fachada a especialização dela. Por outro lado, ela trouxe na fachada da clínica dela o termo RPGista, especialidade de RPGista. E RPG não é especialidade reconhecida pelo COFITO. Então, você só pode se intitular especialista de uma especialidade que seja reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Não pode inventar uma especialidade se ela não tiver lá no COFITO. E RPG não é especialidade, é só um recurso, é uma técnica de trabalho, né? Uma técnica cinesioterapêutica, você trabalha com movimento humano. RPG, Educação Postural Global. Agora, isso não é especialidade. Não adianta botar na sua fachada que você é RPGista. Outro problema ético que teve aqui. O terceiro, o nosso código de ética veda que você troque, altere o termo fisioterapeuta por qualquer outra denominação. Nosso código de ética proíbe, ele veda que você substitua o termo fisioterapeuta por qualquer outra expressão, tipo RPGista, pilateiro, acupunturista, sei lá, quem mais que quiropraxista, osteopata, não pode, tá? Não pode. Você antes de tudo isso, você é fisioterapeuta e não pode transformar esse termo fisioterapeuta em qualquer outra denominação só porque é uma febre de mercado aí e tal. Eu sou bobatiano, não. Você é um fisioterapeuta que usa um recurso chamado Bobat. Você é um fisioterapeuta que usa um recurso chamado RPG. Você é um fisioterapeuta que usa um recurso chamado acupuntura. Tá certo? Você não é acupunturista, você é fisioterapeuta. Tudo bem? Tá claro para vocês? Então vamos avançar. E se intitular assim, o conselho vai causar problema na sua vida, tá? As pessoas pagam muita grana para mudar toda a fachada. Porque o fiscal chega lá, notifica que aquilo está tudo errado e dá 30 dias para ele mudar a nomenclatura, os letreiros que ele colocou na fachada da clínica, tá? Aquilo custa dinheiro e o colega fica muito chateado com o CREFITO. Mas é assim que a gente tem que atuar, tá? A pessoa colocou esses merchandise, esses letreiros, esses anúncios de forma errada, porque, primeiro, ele não leu o código de ética, e segundo, não foi consultar o conselho para saber se ele podia fazer daquele jeito, tá bom? Fez errado, vai ter que mudar, vai ter que gastar com aquilo, ok?
Vamos lá, avançando, né? A gente está falando do capítulo 5, que trata das responsabilidades no exercício da fisioterapia. No capítulo 30, é o capítulo das proibições. O capítulo 30 é famoso. O capítulo 30 do Código de Ética da Fisioterapia trata das proibições. E o capítulo 30 vai dizer: é proibido ao fisioterapeuta, parágrafo 1º, é proibido promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa que não esteja de acordo com as normas reguladoras da ética em pesquisa. Olha que para você fazer uma pesquisa é uma coisa muito trabalhosa. Você não vai sair desse curso, você não vai sair dessa faculdade antes de fazer uma coisa chamada TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que é uma pesquisa. Pesquisa bibliográfica ou pesquisa de campo, qualquer que seja, mas você tem que fazer uma pesquisa, tá? Para fazer essa pesquisa, você tem que cumprir normas reguladoras da pesquisa, né? Tem o Comitê de Ética em Pesquisa que define normas. Você não pode fazer pesquisa de qualquer jeito. O que o capítulo 30 está dizendo é que é proibido ao fisioterapeuta participar de qualquer atividade de pesquisa ou ensino que não esteja de acordo com as normas dos comitês de ética em pesquisa. Tudo bem? Pesquisa dá muito problema ético, hein? A gente acabou de ver aí uma coisa que está em tela, que está muito falada, que é aquele plano de saúde de São Paulo chamado Prevent, que foi parar na CPI da Covid. Aquela Prevent fez uma pesquisa com hidroxicloroquina. Muitos pacientes da pesquisa ficou tomando aquela hidroxicloroquina e morreram. E agora o Comitê de Ética não havia aprovado aquela pesquisa, e a pesquisa aprovada ela foi alterada sem autorização do Comitê de Ética, e agora aquelas pessoas estão respondendo processos cabeludos, né? Um pesquisador aqui da Universidade Federal de Mato Grosso também publicou 3 artigos e depois descobriram que a pesquisa dele era furada. Esse pesquisador também sofreu processo, está todo enrolado com esses processos na vida dele, né? Perdeu emprego, perdeu o concurso da Federal. Então, assim, pesquisa é lugar de muito problema, tem que ter muito cuidado, tá? Existem normas extremamente rígidas para se fazer uma pesquisa de campo. E o artigo 30 do parágrafo 1º está dizendo que quando o fisioterapeuta participar dessas atividades de pesquisa e ensino, é proibido participar se essas atividades não estiverem de acordo com as normas reguladoras da ética e da pesquisa. Artigo 30, no parágrafo 2, diz: é proibido ao fisioterapeuta divulgar e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa comprovar, ou de especialista profissional que não atenda às regulamentações específicas editadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Esse parágrafo 2º é que faz relação com aquele problema anterior que a gente discutiu, quando a fisioterapeuta esconde o título acadêmico dela, que era de intensivismo, e fala de um título de especialidade que não era reconhecido pelo Conselho Federal. Ela infringiu o parágrafo 2º do artigo 30 da Resolução 423, de 2013, resolução essa que traz o Código de Ética da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Ok? O que é ser especialista, professor? Como que esse conselho reconhece especialista de fisioterapia? Vamos falar um pouquinho disso, então. Quando você terminar a sua graduação, como eu disse, você é um fisioterapeuta generalista. Posso atender qualquer área? Pode atender qualquer área. Professor, mas existe a área de especialidade da neurologia, da ortopedia.
da saúde da mulher, da quiropraxia, da fisioterapia desportiva, da fisioterapia respiratória, intensivista, tudo isso é especialidade. O professor está dizendo, então, que quem faz isso é o especialista? E se eu for um generalista, eu não posso fazer? Não estou dizendo isso. O fisioterapeuta generalista pode executar qualquer procedimento que ele dominar, seja de especialista ou de generalista. Ah, existe uma técnica lá que só especialista domina, mas eu, que sou generalista, não sou especialista daquela área, também domino. Fiz um curso de aproveitamento, pratiquei bastante, agora eu domino. Eu posso fazer? Pode fazer. O fisioterapeuta generalista pode fazer qualquer coisa que o especialista faz, desde que ele domine. Professor, qual é a diferença, então? A diferença é que ele não pode se intitular. Mesmo tendo domínio da técnica, ele jamais pode dizer que é especialista, porque ele não tem título de especialista. Tá claro? Então, ser generalista não impede você de atuar em qualquer área que você domine. Você só não pode se intitular especialista porque você não é. Você ainda é generalista. Tudo bem? E como que é ser um especialista? Fazer uma pós-graduação, professor? O que é pós-graduação? Graduação é o que você está fazendo. Quando você pegar seu diploma, você é um graduado. E o pós-graduação, o que você faz depois da graduação, né? Ser pós-graduado não é ser especialista. Ser pós-graduado não é ser especialista. Depois que você fazer sua pós... Então, você fez 5 anos de graduação e fez mais 2 anos de pós-graduação. Acabou sua pós-graduação. Você já está no 7º ano de estudo. 5 de graduação, mais 2 de pós-graduação. Agora, você é especialista? Não. Depois de 2 anos, você tem que se submeter à prova de proficiência do Conselho. Prova de título. Prova de proficiência do Conselho Federal de Fisioterapia. No mês que vem, nesse mês, novembro de 2021, existe as provas de títulos de especialista no Conselho Federal. Agora, os fisioterapeutas que têm mais de 2 anos de formado podem se submeter a essas provas. Se eles passarem na prova de título, eles serão titulados como especialista, tendo feito pós-graduação ou não. Não precisa fazer pós-graduação para tentar a prova de especialista. Você pode. O único critério é que você tem que ter mais de 2 anos de formado. Tá certo? E as pessoas os alunos que gostam de estudar, são poucos, né? Mas os que gostam de estudar e estudam muito, eles não vão para pagar mais 2 anos de pós-graduação. Eles continuam estudando e depois submete a prova, passou, pegou o título, sem gastar um centavo. Eu nunca fiz pós-graduação de neurologia e eu fiz prova, passei e tenho o título de fisioterapeuta neurofuncional adulto. É uma coisa muito comum de acontecer. Tá certo? Repito, fez pós-graduação não quer dizer que você é especialista. Você tem que submeter a prova, que ocorre a cada 2 anos. Depois que você fez a prova, você, se passou, você vai ganhar o título, a chancela do próprio conselho, que vai dar uma chancela, um diploma chancelado para você, dizendo que você é especialista. A partir dali, você pode se intitular, divulgar que você é especialista, tendo feito pós-graduação ou não. E quem fez pós-graduação e foi para a prova e não passou, não é especialista. Não passou, não é, tá? Que fique bem claro isso.
Então, o parágrafo 2º do artigo 30 do capítulo 5 fala da especialidade ou títulos acadêmicos. E o parágrafo 3º? Parágrafo 3º diz que é proibido ao fisioterapeuta utilizar para fins de identificação profissional titulações outras que não sejam aquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, salvo titulação acadêmica stricto sensu, ou omitir sua titulação profissional sempre que se anunciarem eventos científicos, anúncio profissional e outros. O que é essa história de stricto sensu? Existem duas formas de pós-graduação: lato sensu e stricto sensu. Lato sensu é as pós-graduações que você vai escolher para fazer, se você quiser. Ortopedia, pós-graduação em neurologia, pós-graduação em fisioterapia intensiva, pós-graduação em fisioterapia desportiva, pós-graduação em acupuntura. Isso são lato sensu. E o stricto sensu? Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado é stricto sensu. Tá certo? Mestrado e doutorado é mais para quem quer carreira acadêmica, quem quer ser professor, pesquisador. Aí, depois da graduação, vai fazer mestrado e, depois do mestrado, doutorado, né? Difícil entrar no mestrado sem ter uma pós-graduação. Então, na verdade, você vai fazer. Se você quer carreira acadêmica, ser um professor pesquisador, você primeiro vai fazer os 5 anos de faculdade. Você é graduado. Depois você vai fazer 2 anos de pós-graduação. Você é pós-graduado, especialista, se passou na prova. Depois você faz mais 2 anos de mestrado, 7, 9. Depois você faz mais 4 anos de doutorado, 13. E depois você pode fazer mais 1 ano de pós-doutorado, 14 anos de estudo. Depois de 14 anos, você cumpriu todos os degraus da carreira acadêmica. Tá certo? São muitos anos num banco de academia, né? De faculdade. É proibido também omitir o título profissional. É o caso em tela que a gente discutiu anteriormente, né? Você tem o título, você tem que publicizar que aquela é a sua área de atuação e não outra. Continuando, no capítulo 30, que fala das responsabilidades, no parágrafo 4º, diz assim: é proibido ao fisioterapeuta substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas, tais como terapeuta corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta morfanalista, terapeuta holístico, RPGista, quiropraxista, osteopata, pilatista, bobatiano, esteticista, entre outros. A gente já falou disso, então. Não existe a substituição do termo fisioterapeuta por qualquer outro termo, tá? Antes de qualquer coisa, você é fisioterapeuta. Parágrafo 5º do artigo 30 do capítulo 5 da Resolução 423/2013. Diz assim: é proibido ao fisioterapeuta exigir de maneira antiética, de instituição ou do cliente, paciente, usuário, outras vantagens além do que lhe é devido em razão de contrato, honorários ou exercício de cargo, função ou emprego, como também receber de pessoa física ou jurídica comissão, remuneração, benefício ou outras vantagens por encaminhamento de cliente-paciente ou que não corresponda a serviços efetivamente prestados. O parágrafo 5º do artigo 30 está dizendo, então, que você não pode receber e não pode exigir nenhuma remuneração por trabalho que você não fez. Outra, você encaminhar um paciente para um colega e cobrar uma porcentagem dele, só porque você indicou o paciente, também está proibido pelo parágrafo 5º do artigo 30. Tá certo? A gente tem um caso, um
um processo ético no CREFITO tramitando nesse exato momento, está com outro colega que está instruindo esse processo, mas o caso é assim, a fisioterapeuta vendeu serviço, cobrou adiantado e teve problemas financeiros e fiscais e teve que fechar a clínica. E o paciente que já havia pago antecipado queria sessões, mas ela já tinha fechado a clínica. E esse paciente denunciou essa colega lá no conselho, ela está sendo julgada. No meio do processo, quando ela recebeu a intimação e ela descobriu que estava sendo processada, ela devolveu o dinheiro para o paciente. Ainda assim, e o paciente foi lá no CREFITO e disse, ela regularizou, ela devolveu o dinheiro com juro, com tudo. Está resolvido o problema. Mas o CREFITO não entendeu assim. Uma vez o processo ético aberto, ele tem, por força de lei, que tramitar até o final. A gente não arquiva o processo, não pode se arquivar. Ele tem que ir até o final, e no final julgar. Às vezes julga improcedente, às vezes inocenta a pessoa. Mas foi até o final, mesmo que não condenou, mas foi até o final. E esse caso em tela, o paciente foi lá, falou, está tudo resolvido, o CREFITO continua, e ainda hoje continua, processando essa pessoa, tá? Mesmo que ela tenha devolvido o dinheiro, ela corrigiu o problema. É o que chama de arrependimento jurídico. Todavia, ela não deixou de ser antiética quando ela atuou daquele jeito. A gente está julgando a atitude dela, não o dia que ela devolveu o dinheiro. Talvez colocar no processo que ela devolveu o dinheiro vai atenuar a pena dela, mas não vai deixar de julgar o processo pelo ato efetuado, tá? Mesmo que corrigido, mas teve um grande tempo decorrido aí em que ela atuou de forma antiética, tá? Então é proibido você receber por serviço que você não fez. E também é proibido você pedir recompensa de paciente que você encaminhou, tá? Para colega, para outro profissional. Eu encaminhei um paciente particular, vai pagar uma grana preta porque ele é rico, eu encaminhei para o colega, agora eu vou querer uma parte. O colega vai ter que me pagar uma parte. Não existe isso, tá certo? E quem agir assim está sujeito às sanções da lei. Parágrafo 7º do capítulo 30, do artigo 30 do capítulo 5. Diz assim, é proibido ao fisioterapeuta deixar de comunicar formalmente ao Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da região da recusa do registro por parte de instituição ou serviço obrigado a tal registro. Então, se você foi trabalhar e lá ninguém te registrou, você tem que denunciar essa instituição ao CREFITO, tá? Se você teve seu direito surrupiado, se a instituição que você for trabalhar não atendeu o seu direito, você tem o CREFITO para você recorrer. É só denunciar e o CREFITO vai atuar em sua defesa, tá? É para isso que ele está posto também, tá? Você tem que comunicar formalmente o CREFITO para que ele possa agir. Não adianta achar que ele vai adivinhar, tá? E depois ficar reclamando que não agiu. Você tem que formalmente fazer a denúncia ao CREFITO para que ele possa agir, tá? Continuando do artigo 30, que fala das proibições. No parágrafo 7º, diz assim, é proibido ao fisioterapeuta deixar de comunicar formalmente à instituição onde trabalha
da necessidade de registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da circunscrição, salvo nos casos das empresas legalmente desobrigadas de tal registro. Ai, professor. É proibido ao fisioterapeuta deixar de comunicar formalmente ao CREFITO que aquele lugar que ele está trabalhando não fez o registro de consultório ou registro de clínica, não tem alvará de funcionamento emitido pelo CREFITO. Como é que funciona? Além de você ser graduado, ser registrado e pagar sua anuidade regularmente, se você abrir um consultório ou se você abrir uma clínica, você tem que registrar esse consultório, essa clínica, esse hospital lá no CREFITO. O CREFITO tem que ter o registro do seu local de trabalho. É a partir desse registro que ele vai lá te fiscalizar. É esse registro que diz, fisioterapeuta Afonso está trabalhando naquele lugar, porque está registrado no CREFITO o nome do Afonso e também o local de trabalho dele. Pronto, o CREFITO vai lá 2 vezes por ano, no mínimo, lá te fiscalizar, tá? Não tem que ter medo do fiscal, porque ele é seu parceiro, desde que você esteja tudo regularzinho. Se estiver irregular, aí ele não vai ser seu parceiro, né? Mas se estiver regular, ele é seu parceiro, te traz um monte de notícia, de orientação, te ajuda nas suas necessidades junto à empresa, é seu parceiro, tá? Agora, se estiver irregular, vai ter problema. Então, é assim. Esse capítulo, parágrafo 7 do capítulo 30, está dizendo assim, se você trabalha num hospital e esse hospital não registrou no CREFITO, você tem, por força do nosso Código de Ética, de denunciar o próprio hospital que você trabalha no CREFITO. Se você for trabalhar numa clínica e sabe que aquela clínica não está registrada, você tem, por força do nosso regimento, do nosso Código de Ética, denunciar essa clínica que você trabalha, a própria clínica que você trabalha, você tem por obrigação de denunciá-la ao Conselho. Tá certo? Isso é o que diz o parágrafo 7 do artigo 30. E o parágrafo 8º diz que é proibido ao fisioterapeuta trabalhar ou ser colaborador de entidade no qual seja desrespeitados os princípios éticos, bioéticos e autonomia profissional, bem como condições de adequada assistência ao cliente, paciente, usuário. Esse parágrafo 8º está dizendo assim, se você trabalha num hospital e o hospital atende muito mal, não atende com qualidade, mas o hospital não é meu, que culpa eu tenho? A culpa sua é de ficar trabalhando num hospital que não tem qualidade. Por força do nosso Código de Ética, você tem que se demitir. Você não pode continuar trabalhando ali, porque aquela assistência não atende aos mínimos necessários para uma boa assistência, né? Imagina que você está numa clínica, mas a clínica não tem equipamento para você trabalhar, a clínica não calibra os aparelhos faz 5 anos, a clínica não tem divã para separar do paciente por paciente, mas atende todo mundo junto, atentado ao pudor dos pacientes. Então, assim, se você está trabalhando num lugar assim, você tem por obrigação pedir demissão, porque o parágrafo 8º diz que você não pode trabalhar nem colaborar com a entidade que não atenda, né? Os princípios éticos, o respeito, bioética, autonomia profissional. Tudo bem? Então, mesmo que a clínica não é sua, o hospital não é seu, mas se você está trabalhando lá e é sabido por todos que lá não oferece condições de trabalho, então você também está sujeito às sanções da lei, porque você tinha que ter denunciado isso no conselho, né? O parágrafo 9º diz, é proibido ao fisioterapeuta promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa em que o direito inalienável, do ser humano seja violado,
ou acarrete risco à vida ou de dano à sua saúde, respeitando as normas éticas, bioéticas e legais em vigor. Então, aqui, o parágrafo 9 está dizendo daquele problema das pesquisas que eu te falei, que é extremamente rígido, né? Imagina testar um medicamento que leva a malefício, né? E você participar dessa pesquisa. Então, você é proibido promover ou participar desse tipo de atividade de ensino ou pesquisa, tá certo? Se você vai participar de uma pesquisa, esteja seguro de que essa pesquisa está aprovada em comitê de ética, está respeitando todos os princípios bioéticos, né? Está respeitando o direito inalienável do ser humano, ou seja, não está invadindo o pudor, não está levando ele a malefício, a imperícia, né? A riscos de vida, tem que estar certo disso antes de entrar para uma pesquisa, tá? E o capítulo 5, já encerrando, partindo para o encerramento da nossa aula de hoje, o capítulo 5, artigo 30, parágrafo 10º, vai dizer assim: é proibido ao fisioterapeuta utilizar equipamentos terapêuticos que não sejam reconhecidos pelo COFITO, de acordo com a resolução específica. Cuidado com os equipamentos. Chega um maluco lá vendendo um aparelho que faz uma onda que ninguém identifica essa onda. Essa onda tem tais benefícios porque essa onda entra na célula do paciente e faz tais efeitos. Cuidado com isso. Cuidado. Tem um monte de gente criando, vendendo equipamento aí que não tem função terapêutica nenhuma, é pura enganação. Aquilo é charlatanismo, tá? Então, assim, é proibido o fisioterapeuta usar esses equipamentos que não sejam reconhecidos pelo COFITO. Tudo bem? Então, antes de comprar qualquer equipamento para sua clínica, para o seu consultório, consulte se aquele equipamento está reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia como testado e evidência científica de efeito terapêutico. Pode usar um ultrassom, porque o ultrassom tem efeito terapêutico, tá certo? Porque o ultrassom é reconhecido pelo nosso conselho. Outros aparelhos aí, todo dia chega uma coisa nova no mercado, né? Lembra daquelas plataformas vibratórias que virou uma febre na época? As pesquisas apontam que aquilo não tem efeito terapêutico nenhum, né? E muita gente vendeu e ainda vende como, né, o Eldorado, né? Resolve todos os problemas de saúde. Cuidado com isso. O parágrafo 11º diz assim: é proibido ao fisioterapeuta usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em serviço privado. Esse parágrafo 11º, ele faz um alerta para aqueles fisioterapeutas que trabalham um período no público e outro período no privado. Isso é muito comum. Você vai para o interior aí, passa num concurso público, como a carga horária por lei é só 30 horas, então você trabalha na prefeitura por meia hora, lá na Secretaria Municipal de Saúde, lá no hospital do município, trabalha só pela manhã, e à tarde você vai fazer o quê? Vai ficar à toa? Não, você vai abrir sua clínica, vai abrir seu consultório lá na cidade. E você fica de manhã no público e à tarde você fica no seu, no privado. E aí você mistura os formulários. Aí daqui a pouco você está lá no público dando receita no privado, está lá no privado prescrevendo atendimento no formulário do público, né? Cuidado com isso. Cuidado com isso. O parágrafo 11º diz: é proibido ao fisioterapeuta usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em serviços privados. A gente pegou um problema ético em que o fisioterapeuta deu um atestado lá na clínica dele, clínica privada, mas usou o formulário do SUS para dar o atestado. E fisioterapeuta pode dar atestado, não tem problema nenhum, só que ele estava atendendo um paciente privado e deu um atestado do público. Misturou os formulários.
né? Então, cuidado com isso. E finalizando o parágrafo 12º do artigo 30 do capítulo 5 da Resolução 423/2013, vai dizer que é proibido ao fisioterapeuta, sob qualquer forma, a transmissão de conhecimento, ensinar procedimentos próprios da fisioterapia, visando a formação profissional de outrem, que não seja acadêmico ou profissional de fisioterapia. Esse parágrafo aqui é maravilhoso, maravilhoso. Todos os dias eu recebo ligação lá no CREFITO de fisioterapeutas dizendo assim, eu posso dar um curso e cobrar aqui a inscrição do curso? Eu quero dar um curso para esteticista, eu quero dar um curso para massagista. Ah, não, eu quero formar aqui uns auxiliar de fisioterapia. Eu quero dar um curso aqui, eu quero cobrar R$100 por matrícula no meu curso. Eu posso? Não, não pode. O parágrafo 12º do nosso Código de Ética diz que é proibido um fisioterapeuta ensinar qualquer coisa da fisioterapia para quem não é nem acadêmico, nem fisioterapeuta. O fisioterapeuta não pode ensinar fisioterapia para terceiros. Essas técnicas é exclusiva de fisioterapeuta. Só quem pode exercer isso é fisioterapeuta. Como é que você vai ensinar isso para quem não é fisioterapeuta? O que ele vai fazer com isso? Exercer a fisioterapia? Ele não pode. Ele não é fisioterapeuta. Então, o que ele vai fazer com aquilo? Exercício legal da profissão. Então, você só pode ensinar o que você aprendeu na fisioterapia. Você só pode ensinar se a pessoa for um acadêmico de fisioterapia ou outro fisioterapeuta. Para mais ninguém. Está claro, está lúcido, está transparente, sem dúvidas. Ok, já encerrando a nossa aula, 21h51, eu vou encerrar, porque eu vou abrir um outro capítulo, né? Assunto novo. Então, encerrando aqui. Professor. Oi. Quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Nesse capítulo aí do 12º, o fisioterapeuta não pode ensinar fisioterapia para outras pessoas, né? Mas, no caso, por exemplo, se o fisioterapeuta querer ensinar outra modalidade de terapia ou qualquer outro curso, ele pode, sem ser a fisioterapia? Pode, mas aí ele não está atuando como fisioterapeuta. Tá certo? Não pode atuar como fisioterapeuta. No anúncio dele, que ele está anunciando que vai dar aquela capacitação, ele não pode, de forma alguma, dizer que ele é fisioterapeuta. Naquele curso da porta para dentro, né? Não pode ensinar nada que seja da fisioterapia, nem passar perto. É um risco, né? Ele pode ensinar outras coisas, mas vai ter que, naquele momento, deixar de ser fisioterapeuta. E ter o cuidado de não misturar conteúdos. Porque eu já dei curso de shiatsu, que é uma técnica de uma massagem terapêutica oriental. E aí, por isso que eu estou te perguntando, né? Porque depois que eu me formar, eu tenho ainda a pretensão de continuar ensinando essa modalidade de terapia, de massagem terapêutica. Tranquilo, Afonso, é porque o shiatsu não é exclusividade da fisioterapia, tá? Ok. O shiatsu aliás, ele é milenar, né? Muito mais antigo que a própria fisioterapia. Então, não dá para falar que você está ensinando fisioterapia quando você está ensinando shiatsu. Ok. Tranquilo? Tranquilo, professor. Gratidão aí pela aula. Boa noite, professor. Tudo de bom. Imagina, eu que agradeço a sua tolerância de ficar até essa hora com a gente. Essa aula está sendo gravada e ela vai ficar na página aí para os colegas assistirem, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus. Gratidão, professor, também. Gosto muito da sua aula.
Obrigado. Vou explicar. Muito obrigado. Abraço.